A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E sim, além de falar de azedume, eu me meti a falar de lúpulo também. E para me ajudar nessa tarefa, quem é a estrela, na verdade, né, desse momento, tá aqui o Diego, da Coisa Linda. Dá um oi pro pessoal, Diego. Olá, pessoal. Diego aqui. Para muitos, o azedo. Pra mim também. E vamos falar aqui, eu sou o azedo e contra o lúpulo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode usar o lúpulo, e ele é um bom amigo da cerveja ácida também. Ah, então tu também é do contra, é? Ha! Olha só, que programa interessante que vai ser esse. Eu sou sempre o do contra. E lembrando, gente, que a ideia desse programa é a gente falar sobre temas específicos sobre o universo de cervejas ácidas, complexas ou não complexas, selvagens ou não selvagens. E então vai tudo orbitar, de certa forma, em torno disso. E sabe, jovem Diego, quem teve acesso já nas primeiras horas da manhã já sabia que estava rolando os episódios da semana, que inclusive hoje é uma segunda-feira que a gente está gravando, é o dia da semana que sai os episódios do Braçagem Forte. Os nossos queridos apoiadores e apoiadoras. Que tem vários benefícios em apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, e inclusive já tá rolando o kit do Julgando Forte com a Stannis, o link já tá sendo disponibilizado para apoiadores e apoiadoras, e se você quiser aproveitar e usar o cupom de desconto para ganhar 12% de desconto em qualquer produto na loja da Stannis, que é stannis.com com 2 N's, use o cupom BFL12. Então, ó, não tem segredo, só usar o cupom e pegar cervejas. E se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Alan George, André Leguelé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cíntia Okawa, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Kintzer, Gabriel Mendes de Souza Martins, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Maciel, Maurício Grillet Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira e um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá aqui no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Então, iniciando essa segunda edição, o segundo episódio da Hora Ácida, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre o papel histórico do lúpulo, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas é importante contar um pouquinho de história. Historinha sempre é legal, história sempre diverte. Você pode contar pro seu filho, pra sua filha também. Olha que história bonita, contar a história da Hildengarda. Como que ela fazia controle de micro-organismos. Vê se não é uma história de ninar pra uma criança. Nossa, eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou tentar desenhar um livrinho da Hildengarda pra falar pra Lorena, né, cara? Olha aí. A Lorena tem que aprender, né? A herdeira aí da Coisa Linda. Mas eu não esperava nada diferente de ti, inclusive, Diego. Então,
A Hildegarda von Bingen, que seria de Bingen, né? Foi uma abadesa beneditina e uma polimata. O que é uma polimata, Diego? Porra, boa pergunta. Descobriu o que é polimata? Nossa senhora, vamos ter que descobrir o que é polimata agora. Vem do grego, polimatos, que significa aquele que sabe muitas coisas. Ó, então somos polimatos da cerveja. de certa forma, somos um polimata. Olha só. Somos um polimato, mas deve ser polimatos, né? Polimatos da cerveja, alguma coisa assim. Polimatos, é isso aí. Então, ela é uma polimata do século XII, conhecida por suas contribuições em medicina, música, botânica, teologia, mais uma cacetada de coisa. Essa mulher fez muito da vida. Realmente, ela fez muito da vida. Em sua obra Física, a Hildegarda descreveu as propriedades do lúpulo, destacando seu papel para conservar, né, como conservante da cerveja e também como aromatizante. Não, e veja só, Henrique, eu acho que é muito legal quando a gente estava ali no começo falando, nossa, como é bom saber um pouquinho de história, porque a própria história aqui nesse caso, né, ele já diz muito sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o uso do lúpulo em cervejas ácidas, né? Porque antes do uso do lúpulo, as cervejas eram aromatizadas com mistura de ervas, né? O Gruit, né? Vocês já fizeram um episódio de Gruit, não? Ainda não fizemos. A gente tem a oportunidade de fazer agora, Diego. É uma boa. Gruit Ale. Vamos fazer um episódio sobre isso. Gruit Ale, E, então, né, no fim, então, as cervejas não usavam lúpulo, ou até poderia usar, mas talvez vamos dizer assim, e provavelmente era usado, até eu acho que eu já li alguma coisa em paper sobre que já se usava, mas não era uma coisa generalizada, né? E não se sabia do porquê, né? Mas, bom, as cervejas usavam alecrim, mirra, várias coisas, né? No entanto, essas misturas não eram eficazes para algo que o Hildegarda conseguiu atestar através de seus estudos, que era na conservação. Né? Ela observou que o lúpulo ajudava a preservar a cerveja por mais tempo e melhorava o seu sabor, né? Pessoal que gosta de lupulado, ela já... Será que ela foi a primeira hophead do mundo, então, cara? Não sei. Definitivamente. Então, os escritos dela sobre o uso de lúpulo na produção de cerveja começou a se disseminar com o tempo, né? E, obviamente, especialmente em mosteiros, que naquela época não eram, né, locais de ciência, de produção, né? Inclusive de cerveja, tanto que até hoje a gente tem as trapistas, né? E, enfim, né? Eram os principais pontos de conhecimento e até mesmo de produção, de manufatura na Idade Média, né? E isso acabou revolucionando a fabricação da cerveja, né? Deixou a cerveja mais estável por mais tempo, provavelmente ela deixou de ser tão ácida quanto ela era antigamente, né? E com maior vida útil, né? Se agora tu podia... Isso eu acho que eu lembro até de um episódio do próprio Braçagem Forte, que eu acho que foi um comentário que tu fez, que tipo, porque começou a se usar o lúpulo, e daí tu podia levar a cerveja mais longe, para vender mais longe, né? Exatamente por causa da conservação, mas o lúpulo ele tinha disso, né? De diminuir a carga bacteriana e que é o que se chama de spoilage, de estragar a cerveja. Mas não parou por aí, né, Henrique? Não, e um ponto interessante ainda sobre isso é que, apesar de ser descoberto essas capacidades conservantes, né, isso não quer dizer que o objetivo principal essa cerveja está ácida, logo eu vou usar lúpulo para ela deixar de ser ácida. Na verdade eu estou estendendo a vida útil. Isso, como tu mesmo trouxe, Diego, não é necessariamente deixar de ter acidez. É que isso talvez demorasse mais tempo por causa da capacidade aí bactericida que tem o lúpulo. Então isso acabava com que a cerveja durava mais tempo ou permitia-se que ela ficasse menos ácida por mais tempo. A acidez demorava para se construir. Mas a gente vai entender isso ainda hoje no episódio, né? Isso, hoje nós vamos entender por que isso acontecia. Boa. E também é importante lembrar que no início era o pó. Na verdade, não. Na verdade, o início, todas as cervejas de alguma forma, elas tinham uma acidez. Elas tinham algum nível de acidez nelas, né? E pelo menos até lá, 1883, quando o Emil Hansen isolou a primeira colônia pura de levedura, aí tudo era ácido. Aí depois, conforme ele foi evoluindo os estudos e tudo isso, trabalhando lá no laboratório da Carlsberg, ele isolou a primeira célula pura de levedura. Quando a gente fala de célula pura, conseguir separar num mundaréu de outros micro-organismos, separar uma célula específica de, por exemplo, Saccharomyces, que é a Kaubergensis, que depois virou a Pastorianus. Então, o rolê é que esse avanço permitiu que a gente começasse a ter cervejas, ou pelo menos habilitou as cervejarias a ter cervejas construídas a partir de uma colônia pura. Isso significa ter cervejas puras até o fim? Não, mas significa começar o processo com uma colônia pura de leveduras. Enfim, então isso resultou em mais qualidade e mais
estabilidade de sabor, porque quando tu tem uma colônia pura, tu vai conseguir ter um controle maior sobre o resultado final da tua cerveja, desde que, lógico, não tenha contaminação. Eu não gosto muito quando a gente fala que existe mais qualidade quando a cerveja ela tá controlada no sentido de não ser ácido, porque a qualidade ela pode existir numa cerveja ácida, né? Isso não é algo que é antagônico. Acho que a palavra correta é controle, né? Não é qualidade. Tu tem mais controle. Eu acho que é controle, sim. E estabilidade de sabor. Acho que essas palavras funcionariam melhor. Exato. Eu lembro que uma vez veio um pessoal de São Paulo pedir para eu dar aula sobre controle de qualidade. Daí eu já sabia da intenção deles, que era, tipo, falar de invase, coisa arada. Eu disse assim, pessoal, vocês já tomaram coisa linda? Não, porque não sei o que e tal, porque é uma marca muito conhecida, a gente quer que venha aqui dar aula e tal. Numa universidade bem grande, assim. Assim, gente, vocês estão pedindo controle de qualidade, não é qualidade, vocês estão querendo padrão de produção. Total. Aí vocês vão lá e chamam a Ambev, que eles vão dar uma aula muito melhor do que no sentido que vocês querem, que é entregar um produto padronizado. Meu, não é padronizado, né? Mas eu acho muito interessante a gente lembrar dessa história, até pra gente ter vamos dizer assim, uma consciência situacional de que a cerveja não ácida, né, as ales e a lagers, que são os dominantes das escolas, assim, dos guias de cerveja, né, é uma construção moderna, né, porque tudo para trás de 1800, que é tipo ontem na escala da história, é que deixou de ser ácido tudo, né. Então, quando a gente começa a falar muito sobre questão de estilo, e a gente já teve grandes discussões sobre os estilos, qual é o pouco espaço que as cervejas ácidas hoje ocupam, que é basicamente um apagamento da história. Não pensar a cerveja ácida como a mãe, né, ou como, né, o precursor de tudo isso que a gente está fazendo. Então a gente vive hoje o que é uma construção, entre aspas, moderna, né, esse contemporâneo que a gente vive, são cervejas não ácidas, né, e aí o lúpulo, ele também entrou nesse papel, né, de controle microbiológico, na verdade, né? Não tem outra palavra para falar isso, porque o lúpulo ele inibe a maioria das bactérias que são usadas ou que aparecem. Não todas, mas a grande maioria. Então a gente teve uma diversificação bem grande depois disso, né? Mas não quer dizer que, tipo, não existia, né? Então acho que é muito legal a gente lembrar e entender, né, que essa parte da história ela se traduz em informações bem legais. E onde é que a gente pode encontrar informações sobre produção cervejeira, Henrique? Não só informações, como também insumos, equipamentos e principalmente maneiras de tu receber na tua casa uma receita prontinha para fazer cerveja. Olha só, para quem faz cerveja em casa, que maravilha. Legal. É o Lamas Brew Club. É um clube de assinaturas de receita de cerveja da Lamas Brew Shop. Os sócios do Lamas Brew Club, a cada 2 meses, recebem todos os ingredientes para fazer uma cerveja deliciosa e cheia de desafios para cervejeiros e cervejeiras. O estilo desse mês é a Session IPA e foi feita com levedura especial que tem uma maior liberação de tióis, deixando a cerveja muito mais aromática. Para quem gosta de lúpulo, olha que coisa boa, hein? E tu tem várias vantagens em ser sócio do Lamas Brew Club. Descontos exclusivos de até 15% no site e nas lojas físicas da Lamas, frete facilitado na entrega do kit, análise sensorial de amostras da cerveja completamente grátis e participando do concurso, o cervejeiro tem a chance de concorrer a 1 ano de compras grátis na Lamas Brew Shop. E ainda, apoiador Braçagem Forte tem 5% de desconto no primeiro ciclo de assinatura. É só usar o cupom Braçagem Forte e entrar lá no lamasbrew.club e acessar. Não esquecendo, lamasbrewshop.com.br tem teus insumos. Uma coisa também, só pra gente entender historicamente onde é que a gente está falando e até que momento da história cervejas ácidas eram tão presentes. Se a gente for ver, por exemplo, as ales inglesas, mesmo com cargas de lúpulo, mesmo com quantidades bem altas de lúpulo, por muito tempo o blend de cervejas velhas, antigas, envelhecidas, não jovens, com cervejas mais jovens para mascarar o caráter de acidez trazido, seja por contaminação com lacto ou com brete, por exemplo, por causa dos usos de barris de madeira, era comunsíssimo. Então, mesmo tendo lúpulo presente, mesmo às vezes tendo uma carga grande de lúpulo presente, isso não quer dizer que a cerveja ficava simplesmente com a presença de Saccharomyces. Não, é bem, bem diferente. Então, mas, enfim, não quero me adiantar no tema aqui. Não, mas é muito legal essas histórias, assim, porque o pessoal às vezes não se dá conta que como as coisas eram antigamente. Quando a gente fala sobre, como era antigamente e tal, e sempre me volta à cabeça um exemplo que eu escutei dentro da fábrica da Rodenbach.
fui lá fazer visita, tal, com um guia e tal, e a moça, assim, logo no começo ela falou, não, o fundador, ele gostava muito das cervejas inglesas daquela época, gostava muito das Brown Ales, e ele resolveu fazer uma Brown Ale na Bélgica, e ele fez como era feito naquela época. Ou seja, a própria Rodenbach, ela é um atestado de como as coisas eram feitas antigamente, né? E eles só não mudaram depois como os ingleses mudaram, né? Então, tipo, pode ver que até não é bem o surgimento, mas a manutenção da forma como era feito antes, né? Praticamente tem a designação em termos de um estilo único, que hoje é a Flanders Red Ale, né? Que é engraçado, né? A gente vê isso hoje em dia. Digamos que a Rodenbach, ela é como se fosse um retrato. É um retrato que se manteve. Sabe aquela, antigamente, quando a gente tirava foto? Sim. O Diego eu sei que sabe disso, mas quem tá escutando, antigamente a gente tirava foto, tu tinha que revelar e imprimir num papel especial. Não era imprimir numa impressora, não, tu levava num lugar pra revelar. Isso se mantinha por muito tempo. A qualidade desse papel era muito boa. E eu acho que talvez a Rodenbach seja, de certa forma, usando uma analogia tosca, essa fotografia da época que ela foi criada. Sim, sim. E com certeza, várias coisinhas mudaram também na Rodenbach lá, mas é interessante a gente olhar pra isso, né? Mas, Diego, falando em cerveja ácida e lúpulo, onde que a gente usa lúpulo na nossa cerveja ácida? E aí, quando eu falo ácida, tipo, entenda muitas coisas. Basicamente, a gente pode resumir tudo numa coisa só. A gente usa o lúpulo para controle microbiológico em cervejas ácidas. Obviamente que a gente pode utilizar também o lúpulo para fazer algumas cervejas ácidas, como uma hop sour ou alguma coisa assim, mas de forma generalizada, a gente usa o uso para controle microbiológico, né? Então a gente vai usar ele para não deixar passar a atuação, né, da bactéria passar demais. Então sempre tem assim algo que é muito interessante falar, assim, que é quase como uma regra, porque quanto maior o IBU, mais devagar o pH vai baixar. Então, se tu quer fazer uma cerveja mais ácida, tu tem que usar um IBU mais baixo. Se tu quer usar um pH que não vai ser uma acidez tão alta, tu vai elevar o uso do teu IBU. Então, é por aí que é a regra básica do uso das cervejas nas cervejas ácidas, porque a gente usa isso para controle. Claro que também há o uso estilístico. A gente vai fazer um dry hopping para aparecer o hop, né, e etc. Mas num caso geral, porque a gente está falando, quando a gente está falando de, né, sour IPAs, sours, hop sours e por aí vai, a gente está falando de um cantinho desse universo das cervejas ácidas, onde a regra, em geral, é só pra gente usar para controle microbiológico. Mas aí eu trago uma pergunta pra ti, que eu acho que talvez seja importante. Tu falou aqui, quanto mais alto o IBU, mais devagar vai ser a queda do pH, né? Isso. Mas o lúpulo também não vai impactar em quão baixo eu consigo chegar a esse pH? Ou ele realmente só vai demorar mais pra chegar no pH? Não. É que assim, tem um pouco mais pra frente a gente vai falar da seguinte maneira. Mesmo porque, por exemplo, né? Aí a gente vai falar um pouquinho do mundo no passado, tá? Porque lembra que a gente estava discutindo ali que ele mantinha a cerveja, mas estava por certo tempo, né? E acontece que é o seguinte, o lúpulo, ele inibe a produção de acidez, principalmente nas bactérias gram-positivas, que elas são mais suscetíveis ao poder antibactericida do lúpulo, no caso. Só que, se a gente deixar essa bactéria ter diferentes gerações dentro da produção da cerveja, essas novas gerações elas vão ficando cada vez mais resistentes dentro da própria cerveja ao lúpulo que está ali. Então, nesse caso, a gente pode ter uma acidez que vai aumentar ao longo do tempo também por conta disso. Mas, quando a gente está falando de cervejas que são rápidas de fazer, como as Quick Sours, ou outras cervejas no geral, a gente não vai ter várias gerações, porque a gente faz uma cerveja em 7 dias, ela já parou ali o seu, vamos dizer, né, toda a fermentação e por aí vai. Então a gente acaba não tendo tanto esse problema e a gente, obviamente, não vai ter essa reprodução, essas novas gerações. Vai ter, mas vai ser bem menor, né? Mas só que então, nesse caso, não vai dar tempo para ela se adaptar e ela ficar super resistente. Também porque todo o açúcar já foi consumido no final, né? Porque a Saccharomyces está trabalhando em conjunto, então aquela curva de açúcar disponível, se a gente tivesse num gráfico, ela só vai decair. Então a ação da bactéria, para quando ela chega no final e ela tá um pouco mais resistente ao lúpulo, ela já não tem açúcar, né? E ela não tem alimento
para fazer a acidez. Então, o que acontece? No fim, se torna a verdade dizer que através do lúpulo, de certa forma, e não especificamente falando, a gente vai conseguir, sim, segurar a acidez com a lupulagem. Então, quanto maior o IBU, né, principalmente nas cervejas mais rápidas, mais a gente vai conseguir inibir isso aí. Bom demais. Entendido. Bom, e o importante da gente falar agora um pouquinho também é que a gente tá falando de bactérias de uma forma generalizada. Mas assim como a gente falou no episódio anterior, né, a gente deu uma pincelada sobre a questão dos micro-organismos que são mais resistentes e os menos resistentes. Como a gente falou aqui, né, os gram-positivos, né, eles têm mais dificuldades, mas com o tempo eles podem ficar resistentes. Mas a gente tem as bactérias gram-negativas, como a própria acetobactéria ou pediococcus, eles já são um pouco mais resistentes, eles têm resistência, né, ao lúpulo, e se a gente não cuidar, eles vão, obviamente, deixar tudo muito lático. Então a gente, por mais que o lúpulo ele tenha um caminho, a gente vai estar sempre conjugando o lúpulo com a atividade celular de uma levedura, né, principalmente Saccharomyces, para a gente tirar o açúcar, no sentido de não deixar a bactéria trabalhar. E até porque, tipo, a acetobactéria a gente não inibe com o lúpulo, a gente inibe ela com restrição de oxigênio para que ela não possa trabalhar, né? Então ela não vai aparecer. E o Pediococcus a gente quer que apareça, mas a gente tem que deixar ele aparecer com o tempo e com açúcares um pouquinho mais complexos. Mas é legal a gente falar sobre isso, porque sempre se fica com a ideia de que, não, se eu botei o lúpulo, eu resolvi o problema. Não é bem assim, né? Porque, tipo, óbvio, é uma ótima ferramenta para a gente controlar a acidez, e esse é um dos papéis do próprio lúpulo, né? Mas a gente tem que ficar atento para outros problemas, né? Como é que foi feita, vamos dizer assim, a construção da receita e como é que a gente espera que a cinética fermentativa vá andar no decorrer da fermentação e como esses micro-organismos vão interagir com o ambiente que a gente criou para eles, né? Então, assim, o lúpulo tem esse papel, mas a gente tem que ficar atento quais são os tipos de bactérias que ele vai atingir. Então, assim, para quem, obviamente, assim, principalmente quem já é acostumado a fazer Catarina Sour, já sabe o beabá da história, né? Não vai passar num IBU acima de 6, 7, tu já não passa, né? Porque tu sabe que vai inibir. Agora, se tu quer fazer alguma coisa um pouco mais complexo, tu vai botar um Pediococcus, daí tu pode botar um pouco mais de lúpulo e deixar só o Pediococcus trabalhar, ou deixar os dois, né, com o tempo. Mas é essa a questão, né, tipo, onde que a gente vai usar o lúpulo para inibir essas bactérias? E até tem uma outra coisa aqui que, para lembrar um pouquinho sobre o porquê que a gente usa um pouco de lúpulo também nas cervejas ácidas, e que a gente acabou aqui não colocando na nossa lista, mas falando aqui, eu acho que é importante falar, que é a questão de construção de corpo na cerveja através do amargor. Porque quando a gente vai fazer cervejas ácidas, na maioria dos casos, quando a gente está falando de cervejas selvagens, fermentações mistas e espontâneas, é correto que essa cerveja vai ter que chegar com atenuação a 0. Se ela ficar com uma atenuação muito alta, não atenuar tudo, se ela tiver atenuação alta, ela tá certa. Se ela ficar com atenuação baixa e ficar com açúcar residual sobrando, tá coisa errada, ela tá fora do estilo e ela vai ter um corpo muito alto. Na verdade, ela tem que ter um corpo baixo, porque exatamente a gente, né, vai consumir todo o açúcar complexo. E o lúpulo, com a sensação de amargor, o retrogosto dá uma certa condição que lembra um pouco mais de corpo. Então, tu pode também trabalhar com amargor para melhorar essa sensação de corpo na cerveja, que é, né, quase, assim, um pouco que tu pode trabalhar, mas obviamente tu não vai subir demais o amargor, porque como a gente falou no outro episódio, né, e isso é uma regra, assim, que eu vejo em diferentes papers, mas mesmo que tu vá, né, adaptando as leveduras para mais e mais, né, as leveduras, as bactérias, né, para elas ficarem resistentes. O pessoal tem feito experimentos, principalmente nos Estados Unidos, que eles adoram fazer 50 mil coisas de experimentos sobre isso, né? E com lúpulo, geralmente. E com lúpulo, né? Óbvio, né? Com lúpulo eles querem fazer tudo. E lá por 2021, se tinha um artigo que se colocava no limite de 18 IBU, até onde eles conseguiam adaptar, né, as bactérias gram-positivas. Claro que varia de espécie para espécie, vai ter uma tolerância um pouquinho maior, mas de regra geral era mais ou menos isso. Agora eles já estão conseguindo fazer experiências para chegar até 30.
Então entra um pouco no que eu falei no outro episódio, né? Que é ali pelo 25, 30 no máximo, é até onde elas vão e aonde vão os outros micro-organismos. Depois disso, a gente não consegue ver as bactérias trabalhar tanto, né? Então a gente tem essa questão disso, né? Tá, mas é importante, aí a gente tá falando de bactérias gram-positivas que foram lentamente adaptadas a um meio amargo, amargo não, mas um meio com uma quantidade alta de BUs. Isso. Não é uma bactéria que ela é resistente do primeiro dia. Não, ela foi aclimatizada. Aclimatizada, E até é uma coisa legal para quem queira fazer, né? Enfim, é mais ou menos isso que dá para falar sobre a questão de até onde ela vai na resistência contra o lúpulo, né? E daí, falando um pouquinho mais de BU, eu acho que falar, Henrique, um pouquinho sobre estilos, né? E famílias de estilos e como a gente usa ali o lúpulo, né? Vale lembrar que na Quick Sour, né? A gente vai ser muito, vamos dizer assim, restritivo no uso do lúpulo. Qualquer coisa que a gente coloca antes do processo fermentativo, onde vai envolver a bactéria, a gente deve evitar, né, o uso de qualquer tipo de algo acima de 4 IBU, né? Eu acho que é mais ou menos essa regra. Obviamente, né, para quem que faz Quick Sour ali no processo de Kettle Sour, né, pode se perguntar, tá, mas e depois, né? Depois que tu fez a parte do Kettle Sour e tu foi para fermentação com a Saccharomyces, não tem problema tu fazer um dry hopping, isso não vai mexer em nada, né? Tu só vai construir uma cerveja um pouco... Ah, mas aí tu já fez, né? O lacto já fez o trabalho dele. O trabalho fermentativo já acabou e não vai ter problema. Agora, tu não pode fazer uma mostura e botar uma carga de lúpulo muito em cima ao fim do processo de mostura, né? Exatamente porque, vou querer botar ali um processo maior, mas assim, né? E é muito no caso que a Quick Sour tipo, tu faz a fermentação, ela tá pronta, né? Tu não vai para um processo continuado, que a gente gosta de falar a palavra de fermentação secundária, mas na verdade é sempre um processo continuado, sabe, Henrique? Eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente ir mudando a forma das pessoas que seguem, né, a hora ácida aqui no Brasil, a gente começar a mudar um pouco o vocabulário como ele é feito, porque a gente fala em fermentação secundária e isso não tá tão correto, que na verdade ela não é secundária, ela só é uma continuidade do processo. O processo termina meses depois, só isso. Ele vai acessar diferentes tipos de açúcares, assim como na primária também acontece. Mas enfim, é só uma questão de preciosismo, mas é importante a gente falar. Eu só queria também pontuar duas coisas bem legais que tem Quick Sours que são feitas com fermentação concomitante, né? Onde a gente coloca junto sac, Saccharomyces, coloca bactéria, lactobacillus. Em alguns casos, por exemplo, a minha Berliner Weiss, por exemplo, eu ainda botei brete junto para fazer a fermentação com os 3 micro-organismos. Sim. Quando a gente tá falando desse tipo aqui de cerveja, aí é um pouco diferente do Kettle Sour. Exato. Kettle Sour, tu faz uma fermentação lática inicial, então tu cuida de um processo, ou seja, eu acidifico o meu mosto e depois eu fermento esse mosto acidificado. Quando a gente fala de inóculo concomitante, de lacto, Saccharomyces e brete, com ou sem brete também é a mesma regra, muda o perfil porque aí tem toda a sinergia fermentativa, né? Que depende da velocidade da Saccharomyces para comer o açúcar, para deixar o lacto também ter um pouco de açúcar para conseguir acidificar, velocidade, tu tem que controlar o pH, mas tu tem que controlar o IBU da tua cerveja desde do dia zero, então são métodos diferentes. E uma coisa que talvez seja legal até para um outro programa, para esse aqui não ficar tão longo, Diego, é a gente trazer a visão sobre esses novos métodos de acidificação com lacância, né? Sim. Que está sendo bem usado hoje em dia e é uma coisa que talvez me falta material hoje para afirmar que lacância é muito mais resistente ao lúpulo. Mas acho que talvez seja uma coisa legal para trazer para o próximo programa. Olha, provavelmente eles até fizeram um trabalho de fazer essa adaptação, porque no final eles não... O Kettle Sour tem essa vantagem de tu poder fazer as coisas depois fazer o dry hopping, né? E até, tipo, tu fazer depois da fermentação lática, né? Tu botar mais lúpulo, e eu acho que tu pode trabalhar até o próprio amargor dessa forma. Mas aqui, como tu estava falando, quando a gente parte para um outro processo, a gente tem que considerar o IBU desde o começo. A lacância, é bom dar uma estudada, mas tenho quase certeza que ele é um pouco mais resistente. Eu acho que ela é tolerante. Eu tenho quase certeza disso, mas eu acho que é legal a gente trazer isso como dado num outro programa. Obviamente ele vai ser, mas só que até onde, né? E eles devem ser muito mais precisos do que quando a gente trabalha com as gram-positivas, né? E, enfim, né, em termos de Quick Sour, a gente sempre tem essa regra, né, que a gente vai usar IBU baixo. Quando a gente vai passar para Mixed Fermentation, Wild e espontânea, no caso,
Aí a gente tá falando ali de quase nada para médio, né? Porque a gente não vai exagerar no amargor, até porque em termos estilísticos não combina, né? A gente pode ver vários exemplos de cervejas ácidas de fermentação mistas, como a Rodenbach, como as alambiques e tudo mais. A gente mais olha, né, eles usando um IBU mais baixo, mas no amargor não aparece no final. E como é que eles fazem isso? E aí vem um pouco daquela utilização dos lúpulos mais velhos, onde os alfas ácidos, eles acabam se degradando e eles também têm um poder bactericida, mas o beta também tem, só que esse se prolonga mais dentro dos lúpulos envelhecidos. Então tu acaba tendo um processo, e assim como outros componentes que estão lá no lúpulo que também fazem esse trabalho, mas que não vão dar amargor. Então essa é uma forma de tu fazer o controle microbiológico com maior quantidade de lúpulo, mas não necessariamente trazer amargor para o negócio. Então essa é uma solução que é encontrada na alambique, né? Mas em todos os casos de fermentação mista, wild, coisa, a gente não vê o amargor alto como um indicativo de estilo, por mais que seja aberto. Mas tu não vai ver esse resultado porque tradicionalmente não é algo que agrada tanto. Mas em linhas gerais, a gente tá falando então entre 4 IBUs e 4 e 18, vamos 18. dizer assim. Bom número. Né? Eu acho que foi o número que a gente colocou até no primeiro episódio. E depois, né, a gente pode vir com as Traditional Saison, né? Porque assim, Saison é um bicho muito esquisito de falar, né? Porque a gente sabe que ele tem um perfil totalmente diferente na Bélgica, e mesmo dentro da Bélgica tu tem diferentes animais ali, né? Tu tem a Dupont, que tem uma acidez, tu tem as de Blauge, que não tem uma acidez. A Dupont, inclusive, ela tem um amargor firme. Não, exato. Tanto que quando eu fiz agora a minha série de Saisons, né, com fermentação selvagem, no caso, o meu target foi a Dupont, porque eu gosto daquele amargor um pouco mais alto, com uma acidez quase inexistente, mas que tá ali, que tu sabe que tem ali, e com um pouco de complexidade. É o famoso, em inglês tem uma palavra pra isso que a gente não tem, que é o tart, né? Isso, o tart fica bem parecido, assim. Então, e isso é interessante porque quando tu vai pra Saison, tu vai passar dos 18 e vai chegar até os seus 35 por aí. Que é o limite máximo onde a gente tá vendo algum tipo ainda de atividade bacteriológica. Então as bactérias elas conseguem passar, o Pediococcus consegue criar alguma coisa ali e por aí vai. E esse foi o target que a gente usou aqui quando a gente fez. Mas é muito importante falar que a gente tá falando das Traditional Belgian Style Saison. É esse estilo. Não a gente tá falando da Modern Saison, que é uma invenção comercial. Porque basicamente, se eu não estou enganado, essas modernas, elas são feitas única e exclusivamente com a Saccharomyces isolada dessas Traditional Saisons, não? Sim, isso, exato. Enquanto a gente pode chegar lá e ter uns processos bem diferentes por lá. E antigamente, né, as Traditional tinha breta, tinha tudo. Então a gente tinha uma presença um pouco mais de maior complexidade. E talvez ela seja o exemplo onde está mais lá em cima o IBU e aonde a gente está utilizando, né? E que é muito interessante. Eu sinceramente, eu gosto, assim. Mas tem que ser coisa que tu vai ver que não vai ser uma acidez explodindo. Até teria gente que teria dificuldade de considerar essa cerveja como uma cerveja ácida, mas ela tem uma acidez, ela tem sim. O pH dela é ligeiramente mais baixo do que a gente estaria esperando numa cerveja normal. A gente tá falando aí de 3,8 a 4, algo assim. Que isso é basicamente tipo 0,4 a 0,5 pontos mais baixo do que uma ale genérica. Exatamente. Tanto que esse é o target, né? Quando a gente tá falando aí pra Saison, acho que é muito entre 3,8 e 4, acho. Então, mas só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, quando a gente fala, por exemplo, de uma Berliner Weiss, de uma Catarina Sauer, a gente tá falando de um pH aí na casa dos 3,3, 3,2, 3,4. Então, só pra vocês terem ideia de dimensões, né? Quando a gente fala de ales, a gente fala de 4,2, 4,1, aí dependendo um pouco do teu perfil de água, dependendo do tipo de controle que tu fez da tua água, quais sais tu usou, se tu usou ácido lático. Então, ela fica mais ou menos no meio, né? Exato. Mas é isso aí, é muito por conta disso aí que a gente tá trabalhando. Então a gente tem Quick Sours com até 4 IBUs. Exato. Nós temos cervejas de fermentação mista, que seria as Mixed Fermentation, e as selvagens, as Wild, que ficaria entre 4 e 18 aí, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E vamos colocar aqui nesse quadro também as espontâneas, né? As espontâneas entrariam também entre 4 e 18? Sim, também. Mesma coisa.
Boa. E aí nós temos Traditional Saison e, enfim, que tem um limite um pouco maior aí na faixa de entre 18 e até 35 IBUs. Então, só para vocês ficarem com esses números em mente para construção de receita, né? Isso, né, não custa relembrar, né? Sempre ficar atento que diferentes tipos de bactérias vão ter diferentes tipos de resistência vamos dizer, a lupulagem, né, no caso. Não é um rolê tipo assim, nossa, tem 4 IBU nesse mosto, vou me recolher a minha insignificância aqui. A bactéria não pensa desse jeito, né? Não, exatamente. A gente tem ali a cetobactéria, que é a primazinha ruim dela, que transforma tudo em vinagre. A gente tem o Pediococcus, que vai transformar aquilo ali num ranho, praticamente, a tua cerveja, né, se tu não cuidar. Né? Porque se tu tiver isso, tu tem que estar trabalhando com a breta e por aí vai. Então, tudo, né, tem o seu porém, né? Mas nesse caso, como a gente está falando isoladamente do lúpulo, esse é o trabalho do lúpulo quando a gente pensa em cerveja ácida. Controle microbiológico. E a gente fica falando de bactéria, de controle. A gente aqui, apesar de não ser o universo mais... onde o Diego tá mais climatizado, né? Ele tá climatizado no universo onde a gente tem múltiplos micro-organismos. Mas quando você quer comprar um micro-organismo específico, o lugar para você fazer isso é na Levtech. Lá tem leveduras ale, lager, brett, bactérias, tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. E além disso, também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, uísque e cachaça. Além de bretanomices isoladas aqui no Brasil mesmo, que são as que o Diego usa, olha só. Então entra lá no site levtech.com.br, faz tuas compras e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. Tá, agora vamos lá. Já sabemos o que a gente mira de BUs, ou de amargor, né, unidades de amargor, para estilos diferentes de cervejas ácidas. Agora, onde eu uso exatamente o lúpulo, em que momento eu uso... Vamos começando pro amargor. O que eu tenho que cuidar aqui, basicamente? É só IBU, quando eu uso para adição de amargor? Basicamente é o IBU, né, e obviamente tu vai ter que saber em que horário do mosto tu vai colocar para tu ter a correspondência exata de construção de IBU, né? Tu não vai deixar para jogar toneladas a 1 minuto do fim do mosto, né? Por exemplo, nos meus casos de produção, a 60 minutos do fim da produção, vou lá, faço o cálculo mais simples, bem conservador, sem inventar muita moda, e vou colocar um monte de lúpulo ali pra gente ter essa proteção que a gente quer, no caso, né? Alguma preferência para lúpulos com alfa-ácido maior, menor? Isso que eu ia falar agora. Eu prefiro usar, principalmente nos casos das cervejas de fermentação mista e nos casos de selvagem, cervejas de baixo teor de alfa-ácido, para que a gente tenha uma maior quantidade vegetal e tenha uma maior exposição a beta. Uhum. Né, para exatamente a gente ter uma proteção, entre aspas, mais prolongada, no caso. Aí usar alguma variedade europeia, que não sejam aqueles lúpulos norte-americanos estourando de alfa-ácido 18, 15, e talvez focar em alguma coisa entre 4 e 8, talvez? Sim, exato. E também olhar muito para lúpulos... eu gosto muito dos nobres europeus, né? Exatamente porque eles não vão dar hash, eles não vão dar um problema de um amargor que vai te incomodar, porque ele sempre tem que ser um amargor limpo, né? Uhum. Então não é muito interessante a gente pegar aqueles brutamontes de alfa-ácido e colocar para a gente correr o risco, né, que caso a gente passe demais, a gente ter um hash que vai incomodar. Então eu sempre acho mais interessante, e eu vejo muitos colegas que produzem aqui no Brasil e fora do Brasil cervejas ácidas complexas, ou mesmo cervejas ácidas em geral, evitar os lúpulos de alfa-ácido muito grandes, exatamente para a gente ter um amargor limpo. O amargor limpo dentro de uma cerveja ácida, ele é muito importante, exatamente para a gente não ter, vamos dizer assim, alguma coisa indesejada na percepção de retrogosto da cerveja. Alguma variedade que tu recomendaria? Olha, eu sou um costumaz usador do Saaz. Eu gosto... E assim, eu só uso lúpulo brasileiro, então eu acabo usando Saaz brasileiro mesmo. Que tem sido muito bom. Até o alfa-ácido dele, em relação ao europeu, é um pouco mais alto. Mas...
O europeu tá tipo 0,8 de alfácido, tipo, tá cada vez mais baixo. Eu cheguei a pegar com 1,2 de alfácido. Sério? Nossa Sério? Senhora, faz tempo que eu não uso, cara. E aqui eu já peguei SAS, eu acho que até com 7, alguma coisa assim de... Aí é variedades brasileiras, climatizadas, tudo isso, né? Tipo, diferente. Né, tipo, a variedade vem de lá, mas adapta de um jeito bem diferente aqui, né? Mas eu achei, assim, que o SAS funciona muito bem. O Magnum também é outro que eu tenho usado costumemente, assim. Styrian Goldings, provavelmente, também, na mesma linha do SAS, parecido, assim. Aí eu já não encontrei nacional, tá? Aham. Porque tem alguns que o pessoal adaptou melhor aqui, que é... Principalmente o SAS, que eu consigo comprar mais. Comet. O Comet, que é o que tem... A maioria dos produtores está produzindo muito Comet. E eu já usei e ficou legal. Tava meio reticente no começo, mas... Mas o Comet tem um alfácido maior, né? Ele não é tão baixo o alfácido. Tem, exato. E é isso que eu ia falar. Tipo, no caso da Mix e das Selvagens, eu uso de alfácido menor. Agora, já na Saison, como eu quero um IBU mais pegado, aí eu já pulo para um uso de alfácido maior, né? Então, tudo vai um pouco sobre também a oferta que tá tendo agora no mercado e tal. Às vezes não tá disponível, não tem muito o que fazer, né? Mas o Comet eu já usei para fazer as Selvagens e ficou bom, mas eu recomendo muito mais para Traditional Saison, onde a gente quer realmente que o amargor tenha uma pegada, que ele vá arriscar um pouquinho na tua garganta, né, no caso. Tu quer que tenha uma presença de lúpulo. Quando tu não quer uma presença de lúpulo, aí mira em outras coisas. Exato, é bem isso aí. Bom demais. E quando a gente olha para dry hop, o que a gente tem uma preocupação? Tem, nunca fazer, cara. Porra, Diego. Tu é pra incentivar as pessoas, não pra falar o contrário. Alguém tem que fazer um contraponto aqui. Cara, dry hopping, assim, ó, é legal fazer, se tu tá querendo fazer uma hop sour, é sempre importante tu fazer quando tu já tem o processo fermentativo finalizado, né? E principalmente quando tu tá trabalhando com selvagens e fermentações mistas. Por que a gente vai fazer isso só no final? Porque a gente já vai ter tido uma atividade celular que já tá em declínio, e daí tu vai entrar com o dry hopping, e daí ele vai continuar a ter um... Porque quando tu bota o lúpulo, de certa forma vai ter o problema não, né? Tu vai ter o hop creep, que é um pouquinho do consumo do açúcares que estão vindo com os lúpulos também, que a Brettanomyces vai consumir. E tu não quer que isso entre antes do processo estar terminado. Então tu vai entrar com o lúpulo e ele vai servir até como um açúcar complexo para deixar a refermentação continuar. Então tu deixa a cerveja ficar pronta, ou seja, atenuou, chegou a 0, daí tu vai acompanhar essa cerveja para que ela chegue no ponto de complexidade que tu quer, e assim que ela chegar no ponto de complexidade que tu quer, tu vai entrar com o lúpulo e estragar a cerveja. É isso que vai acontecer. Mas tu vai colocar lá, porque tu vai acabar com todo o trabalho que aconteceu por anos pra deixar o lúpulo aparecer em primeiro lugar. Eu tô falando mais acho que seriam mais pra quick sours, coisas do gênero, né? Não, sim. Agora no quick sour, mesma coisa, né? A gente vai esperar também, eu esperaria também o processo fermentativo acontecer até o fim. Porque assim, tu pode fazer um kettle sour e uma quick sour que se use uma Brettanomyces pra invase e refermentação, tá? E daí tu vai ter que ter esse pensamento ao mesmo tempo. Agora sim, né? Caso tu esteja fazendo uma quick sour limpa, sem mais a presença da bactéria, só trabalhando como uma levedura Saccharomyces, aí são os processos de quem sabe fazer dry hop. Vai ser a mesma coisa, porque tu já não vai ter mais trabalho, tu não vai ter trabalho de breta, não vai ter trabalho de nada, né? Então, tipo, é um dry hopping normal. Até onde a acidez vai mexer com dry hopping, eu sinceramente foge da minha alçada. Não é algo que eu vou saber responder muito bem, mas o que eu sei é mais trabalhar esse dry hopping olhando para a atuação da breta na finalização no pós-invase. O que, assim, eu digo é bem interessante, tá? Porque quando a breta trabalha, ela vai ser de scavenger, né? Então ela vai sempre ficar coletando o açúcar que está entrando e a tua cerveja vai parecer uma cerveja muito fresca, né? Porque ela tá ali limpando, né? Pode modificar, vamos dizer assim, o perfil sensorial com o passar do tempo? Sim, a breta pode acabar acontecer isso. Mas no dry hopping tem essa situação, dependendo do estilo, né? Enquanto tu tá lá com fermentação mista, selvagem e espontânea, ao fim, quando a cerveja já está totalmente pronta. E na kettle sour, daí, tipo,
dependendo de se tu botou breta, também esperar atenuar tudo, para daí tu entrar, mas no caso dela, sem nenhuma Brettanomyces, aí é como se faz o dry hopping, né, a moda IPA. Eu não fiquei nem pensando pelo lado de sinergia mesmo, de, vou criar novos compostos. É mais por amplificador de caráter mesmo, sabe? Vou pegar uma straight sour, sabe? Tipo, bem simples, e vou colocar um Nelson Sauvin, por exemplo, para dar um pouquinho mais de caráter específico, tem aquela uva, sabe? Para complementar sabor. Não necessariamente para transformar essa receita, saca? Bota uva. Pô, tanta coisa melhor pra fazer nessa vida. Não, e Perto falou ali, não, eu vou botar aqui pra amplificar o aroma. Eu pensei assim, pra destruir. Pra destruir a cerveja. Tá, então essa uma discussão pra gente já se encaminhar pro fim do programa. Eu tenho uma discussão que é uma discussão bem grande, tipo, talvez desde que eu me lembro fazendo cerveja, eu me lembro de 2 estilos que nunca deu certo. E eu sempre vi gente fazendo. É Wood IPA e Sour IPAs. Meu Deus. E eu nunca vi dar certo isso. E a pergunta que eu te faço é, tem espaço nesse universo para releitura de estilos lupulados? Aí a gente fala de vários estilos. American Pale Ale, American IPA, Hazy IPA, Double IPA, e fazer elas em versões ácidas ou trazer a acidez. Tu acha que existe essa sinergia para fazer isso de uma maneira que não fique uma forçação de barra? Assim, né, obviamente quando eu faço essa brincadeira de não fazer para estragar a cerveja, a gente sempre tá fazendo uma opinião muito pessoal, né, questão de gosto, né, de tu gostar ou não. Mas eu já vi cervejas hop sours bem interessantes, bem legais, que, por exemplo, eu acho muito mais interessante uma hop sour do que uma session IPA, por exemplo. Me traz uma cerveja mais interessante do que uma session IPA. Agora, assim, quando a gente vai para cervejas ácidas, né, ou sour no caso, me preocupa muito no sentido que a acidez lática, principalmente a lática, que é a que a gente mais vai ver como resultado da ação das bactérias, ela tira muito a personalidade do malte, e a personalidade do malte em algumas dessas cervejas que tu citou, como a APA ou American IPA, mas a tradicional, ela acaba gerando uma necessidade de malte no sabor, enquanto sabor de malte e acidez, eu acho que é mais incongruente do que necessariamente falar sobre acidez e lupulagem. É muito difícil a gente pegar aquele sabor de malte, né, numa cerveja ácida do que o lúpulo. No caso, obviamente a gente... mas daí a gente tem a Red Flanders. Mas a gente tem alguma coisa de malte também que pega na própria Alambique. Old Brewing. Né? E na Old Brewing também. Mas, assim, são coisas muito específicas que, se tu for comparar com o perfil de uma IPA, ela é muito diferente. Então, assim, eu não gosto de considerar que a gente vai ter que fazer uma releitura desses estilos, porque eu acho que não vai caber muito bem. Porém, eu acho que existe algo que é muito importante, né? A percepção de quem compra, a percepção de quem toma. Se a pessoa gostou daquilo, pode ser que o mercado goste mesmo, que vá fazer. E eu acho que isso nunca foi pra frente também, porque, cara, é muito mais fácil tu vender IPA do que Sour IPA, talvez, né? É menos trabalho, né? É uma cerveja menos trabalhosa, porque a gente tá falando aí de um Kettle Sour, né? Tem um processo de Catarina e tudo mais, né? Que é, sim... Mas, assim, se é viável, não é viável, né? Depende mais, se vamos ter a aceitabilidade do público. Mas hoje em dia, a cada ano que passa, né, Henrique, tu que é um cara que, como eu, acompanha o mercado de cerveja há tanto tempo, a gente sabe o quanto a IPA ela vem se consolidando, não mais como algo exótico, mas como algo extremamente comum, e hoje a IPA já virou uma commodity dentro das prateleiras dos supermercados, né? Então a IPA vende só pelo rótulo. Nome IPA, assim como vende Lager, né? Então, se tu fizer uma Sour IPA, ou cada vez mais, quanto mais... vamos dizer assim, comum para as pessoas for a IPA, mais fácil vai ser tu botar uma Sour IPA, né, que é uma aberração falar isso só porque a gente tá falando Sour já para começar, mas no final, tipo, por ser IPA pode funcionar. Então, assim, eu acho que eu acho muito errado a gente ter preconceito sobre qualquer tipo de coisas que a gente queira fazer.
que a gente, assim como eu acho muito errado a gente ter preconceito sobre o chopp de vinho, por mais que, né, a forma que o chopp de vinho é feito na maioria das vezes, mas a gente pode fazer cervejas chopp de vinho 2.0 que são sensacionais. Saiu inclusive um vídeo no Nunca Vi Uma Cientista explicando sobre chopp de vinho, né? Não sei se chegou a ver. Não vi, vou procurar. Fez a diferenciação de bebida gaseificada de vinho, chopp de vinho e Grape Ale. Tu pegou uma Grape Ale, inclusive, pra tomar junto. Ó, que legal. Ganhou a Grape Ale. Óbvio, né? Não tem comparação, né? Não tem comparação, né? Mas é isso, eu acho que não pode ter um preconceito sobre aparecer esse tipo de cerveja, e eu acho que tem um potencial sim, porque a gente tem inúmeros consumidores de IPA. Mas olha só, eu entendo que talvez estilos onde o amargor é muito alto, aí vamos falar de Double IPAs, até mesmo American IPAs, talvez não sejam os lugares onde a gente vai ver tão em seguida. Sim. Mas quando tu olha, por exemplo, para Hazy IPA e American Pale Ale, que tem amargor ali na casa dos 30, 40 IBUs no máximo, talvez sejam exemplares que poderiam ser candidatos a essas Hop Sours, né? Ah, sim. Não, eu vi que a hora que eu falei em Session Sour IPA ali, teu olho brilhou ali. Isso é porque eu tenho consumido cervejas com menos teor alcoólico. Eu não tenho bebido muito cerveja. Inclusive, as cervejas que eu recebi da Coisa Linda, que todas elas são cervejas que têm um teor alcoólico mais baixo, felicidade pura pra mim. Eu sempre acredito que cerveja ácida não é pra teor alcoólico muito alto. Até porque o próprio teor alcoólico muito alto, ele atrapalha na atividade celular, né? Ele acaba aparecendo como um inibidor, né? Até eu acredito assim que a partir de 9 a Brettanomyces já vai pro saco, assim, ela não trabalha tão bem. Então não adianta trabalhar com teor alcoólico muito alto em cervejas ácidas. Faça cervejas amargas, mas quando for olhar para cervejas ácidas, não precisa. Deixa cada uma no seu mundinho, né? Exatamente. Buenas. Mais algum tema sobre o lúpulo, Diego? Não, acredito que é isso, meu querido. Eu acho que a gente já, falou bastante sobre o uso de lúpulo em cervejas ácidas, que é algo que geralmente a gente não fala, né? Verdade. Acho que nunca teve um episódio sobre isso, então acho que é bem legal assim pra gente dar uma pincelada no assunto. Mas, Diego, o Hora Ácida é justamente pra isso. É pra falar as coisas que nunca foram faladas. Verdades. Vamos falar verdades, que não usem lúpulo. Espere verdades. Espere problemas. Gente, quero agradecer ao Everton Gustavo, Luiz Fernando Priscinotto, Fred Brainer Silva, Michel Lima Levien, Pedro Henrique Barbosa. E nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todas as plataformas e agregadores. A gente está em tudo quanto é lugar. E o mais importante, faça um review, dê estrelinhas. É muito importante para nós e a gente é recomendado para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pautas, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Diego? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.